Olá, galera de Matemática Discreta. Esse é o segundo vídeo da série de vídeos que eu estou fazendo para dizer de onde eu tiro qual o embasamento teórico dessas 5 perguntas que eu faço para vocês antes de resolver os problemas de contagem. Essas perguntas não são feitas pela coordenação da disciplina no material, mas no texto da semana 10, parte 1, página 5, você tem lá os 5 passos dados que você deve dar. Eu já gravei um vídeo sobre isso na resolução de problemas de contagem. E no passo 3, lá deixa destacado que você tem que pensar em como que você vai formar essas suas configurações. E aí você tem que pensar se existem elementos que se repetem, se os objetos básicos se repetem, como que é feita a ordem desses objetos básicos nessas configurações. Você tem que pensar na natureza do objeto e etc. E aí, dentro desse etc, eu pensei nessas 5 perguntas que a gente pode fazer, sendo que 2 delas já estão lá no material. Então, na hora de formar suas configurações, eu recomendo, eu tenho esse método para poder, eu recomendo vocês a observarem essas 5 perguntas, mas esse é o meu método de ensino. Cada professor tem o seu método de ensinar isso daí, beleza? Aí, essa segunda pergunta é a seguinte: ocorre a presença do e ou do ou ambos implicitamente ou explicitamente no enunciado da questão? Essa pergunta, gente, esse e que aparece aí não é o e lógico, o e conectivo lógico lá, não. Esse e que aparece aí, ele vem de decisões sequenciadas. E esse ou que aparece nessa questão, nesse questionamento que eu estou fazendo, é o ou realmente da situação de você ter a união de 2 conjuntos. E aí, eu sempre dou como exemplo, você pode querer formar um número de 2 dígitos significativos. Você tem que fazer o quê? Escolher o primeiro algarismo e escolher o segundo algarismo. Você vai escolher o primeiro e o segundo, ou seja, você vai tomar decisões sequenciadas. Aí é uma situação onde o e vai aparecer implícito, ou a questão pode falar mesmo o e explícito, beleza? Então, já esse ou é aquela ideia que você tem, eu posso resolver esse problema desse jeito, ou daquele jeito. Então, aí é a presença desse conectivo lógico ou mesmo, beleza? Mas vamos avançar. No quadro da página 41 do texto das semanas 8 e 9, parte 3, diz o seguinte: sejam A, B contidos no conjunto universo. A união de A com B é o conjunto cujos elementos são objetos de U que pertencem a A, os que pertencem a B e os que pertencem simultaneamente a A e a B. Pertencem só ao primeiro, pertencem só ao segundo ou pertencem simultaneamente aos 2 para fazer parte da união. E aí você tem aqui, A união com B é igual a X pertence ao universo tal que X pertence a A ou X pertence a B. E aqui você vê que esse ou é o ou lógico mesmo. E agora, na definição do princípio da adição, que está nas semanas 10 e 11, parte 2, página 27, já generalizado, você tem a seguinte definição. Seja X um conjunto finito e A1, A2, AN, subconjuntos não vazios de X. Dizemos que A1, A2, AN exaurem X se, para cada elemento de X, existe I, com I variando de 1 até N, tal que X pertença a esse conjunto AI. Ou seja, se a união de A1 com A2 com AN te der o conjunto X, estou falando desse te dar, é uma linguagem informal, quando você realiza a união desses subconjuntos e essa união dos subconjuntos te dá o conjunto X, você tem que esses subconjuntos exaurem X. Exaurir quer dizer quando você faz a união, você obtém como resultado o conjunto X. Aí mais abaixo na condição 2 diz o seguinte:
Dizemos que A1, A2, AN são disjuntos 2 a 2 quando, examinados aos pares, eles não possuem elementos em comum, ou seja, AI interseção com AJ é igual ao conjunto vazio, ou seja, não existe interseção 2 a 2, significa que um elemento que é desse subconjunto, do primeiro subconjunto, não pertence ao segundo subconjunto. Então, a interseção entre eles é vazia. Eles são disjuntos, quando essa interseção é vazia, 2 a 2, a gente diz que eles são disjuntos 2 a 2. Em combinatória, isso quer dizer o seguinte: nenhuma configuração que está nesse subconjunto A1 vai pertencer a esse subconjunto A2 ali. Continuando, na 3 diz o seguinte: dizemos que A1, A2, AN são uma partição de X, aqui está a definição de partição. Se A1, A2, AN exaurirem o X e forem disjuntos 2 a 2. Então, para ser partição, a união desses subconjuntos tem que resultar no conjunto X e acima disso, eles têm que ser disjuntos 2 a 2. Mas o foco desse vídeo não é falar do PA, o foco aqui é vocês perceberem que no princípio da adição, que vocês viram lá, o número de elementos de X é igual à soma do número de elementos de cada subconjunto de X, beleza? Aqui eu quero que vocês foquem nessa definição aqui, que aparece a definição de união. Então, o X do PA, ele é resultado da união de subconjuntos disjuntos 2 a 2. Então, essa que é a característica do PA. O PA é no PA, o X é resultado da união de subconjuntos disjuntos 2 a 2. E se é resultado da união, vai acontecer que ou minha configuração está nesse primeiro conjunto, ou minha configuração está nesse segundo conjunto, e por aí vai. Então, aparece o ou lógico mesmo, que é esse ou que apareceu ali. Então, ocorre a presença do ou no problema. Por que isso é importante? Porque se ele aparece, pode acontecer de ser um problema de princípio da adição. Mais ainda, avançando aqui, quando o ou ele aparece, o que pode acontecer aqui? Você pode também ter um problema que envolva o princípio da inclusão e exclusão, que é o texto abordado na semana 16. Na página 4 aqui a gente tem essa definição para dois conjuntos. Eu ainda vou falar sobre o princípio da inclusão e exclusão generalizado para N conjuntos, mas aqui você tem que o X, novamente, ele é resultado da união aqui no caso para 2, ele é resultado da união de dois subconjuntos, que são as partes do conjunto X. Só que no caso do princípio da inclusão e exclusão, essas partes de X, elas vão ter interseção. Essa interseção aqui, ela não é vazia. No PA, a interseção é vazia. No princípio da inclusão e exclusão, a interseção entre os subconjuntos, ela não é vazia, beleza? Então, quando o ou aparece, você pode ter um problema de PA ou você pode ter um problema de princípio da inclusão e exclusão, não só para 2, pode ser um princípio da inclusão e exclusão para 5 conjuntos, para 6 conjuntos, como vocês viram no texto da semana 16, beleza? Então, essa é a importância de saber se o ou aparece, porque se o ou aparece, você vai ter a escrita de um princípio da adição ou a escrita de um princípio da inclusão e exclusão. Continuando, no texto da semana 12, página 13, você tem lá a definição do PM, que logo acima ele está dizendo a seguinte frase: para enunciá-lo de maneira formal, basta escrevermos explicitamente as restrições que devem ser satisfeitas sobre a tomada das decisões em sequências. Então, aqui você tem decisões sequenciadas no PM.
é aquele exemplo que eu sempre dou a vocês. Suponha que você queira ir numa lanchonete, queira escolher um lanche que consiste em um salgado, uma bebida e uma sobremesa. Então, você primeiro vai escolher seu salgado, depois você vai escolher sua bebida e depois tu vai escolher a tua sobremesa. Aí suponha lá que para tipos de salgado você tem lá uns 4 tipos disponíveis, para bebida você tem umas 3 e para sobremesa você tem umas 2. Então aí, a maneira que você tem para tomar essa decisão 1, se você tem 4 tipos de salgado, ela pode ser tomada de 4 maneiras. Uma vez que você escolheu um desses 4 salgados disponíveis, você pode escolher qualquer tipo de bebida e qualquer tipo de sobremesa. E aí entra aquela relação, a relação apresentada, da definição apresentada nas semanas 8 e 9, na página 79 de produto cartesiano, que para cada elemento do primeiro conjunto você consegue fazer N combinações com os elementos do segundo conjunto que foi dado lá. Isso vocês podem conferir lendo o que está lá na página 79 dessas semanas 8 e 9 aí. Então, aqui você tem essa definição. Se para cada elemento de X pode ser tomada pela decisão de K decisões D1, D2, DK, de maneira que a decisão 1 pode ser tomada de M1 maneiras. Para cada maneira como a decisão 1 pode ser tomada, a decisão 2 pode ser tomada de M2 maneiras. Para cada maneira como as decisões 1 e 2 podem ser tomadas nessa ordem, então aqui está seguindo uma sequência, primeiro você tomou a decisão 1, depois tomou a decisão 2, depois que você tomou as decisões 1 e 2, você vai tomar a terceira decisão e por aí, e assim sucessivamente. E aí você tem que o número de elementos do conjunto X é igual ao produto do número de maneiras de se tomar cada uma dessas decisões. Então, voltando ao assunto principal do vídeo, que era o assunto principal que não era o PM e nem o PA, e nem o princípio da inclusão e exclusão. O assunto principal era: ocorre a presença do E ou do ou ambos, implicitamente ou explicitamente no enunciado da questão? Então, você tem que prestar atenção nisso, porque ou você vai ter lá um exercício que envolve só o princípio multiplicativo, que são os exercícios que provém de decisões da tomada de decisões sequenciadas, ou você vai ter lá um exercício que você tem que resolver aquele problema, que você pode resolver de um determinado jeito ou de outro jeito. E aí, o que você tem que prestar bem atenção? Quando esse ou aparece, vai acontecer, a gente vai ver que é a quinta pergunta que eu faço lá, que você pode ter a união. Você vai, nessa união desses subconjuntos de X, essas uniões podem ser 2 a 2 disjuntas ou 2 a 2 não disjuntas, que é o caso do princípio da inclusão e exclusão. Então, saber se o E ou se o OU aparece implícito ou explícito no problema, te leva a saber qual o texto, qual a escrita padrão que você vai utilizar para poder resolver esse seu determinado problema. Então é isso, galera, sobre essa segunda pergunta, é isso que eu tenho para falar. Prestem bastante atenção nessas situações, lembrando que o E não é o E lógico, ele é o E que provém de decisões sequenciadas, e o OU, sim, é o conectivo lógico que a gente tinha lá, que vem da definição de união, não importando se essa união, se os conjuntos que estão sendo unidos têm interseção ou não. Nesse primeiro momento, a gente só quer saber se o OU aparece, para a gente identificar se o problema pode ser de PA ou de princípio da inclusão e exclusão. E o E vai aparecendo se ele é um problema que envolve PM em situações que você tem que tomar decisões sequenciadas, que é o que diz a definição do PM. Bom, galera, se gostaram desse vídeo, se esse vídeo ajudou vocês, curtam esse vídeo, escrevam aí nos comentários que vocês estão aprendendo, leiam o material da disciplina, que é o mais importante. O meu objetivo aqui nesses vídeos não é ensinar o conteúdo, é só revisar mesmo a parte do que já foi falado no material.
Eu subentendo que vocês já leram todo esse material, por isso que eu estou passando assim um pouco mais rápido essa revisão. E é isso, galera, e até o próximo vídeo.